Boa tarde a todos. Nós retomamos, então, os trabalhos, tá, nesse evento, Saúde Planetária na América Latina, Hora de Agir, e nós vamos, então, dar continuidade com esse painel número 3, Sistemas Alimentares, Impactos na Saúde, Meio Ambiente e Influenciadores. Nós vamos ter duas mesas, duas palestras, seguidas de debatedores. Então, agradeço a todos pela presença, agradeço aos palestrantes aqui, aos debatedores por terem aceito o nosso convite. E vamos, então, dar início com essa mesa, chamando a Juliana Tangari para dar início. A Juliana, ela é diretora do Comida do Amanhã, é advogada, mestre em Direito Civil, especialista em Direito Internacional e Direito Civil Constitucional. Pesquisa e estuda políticas públicas e políticas alimentares urbanas desde 2014 e foi presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio de Janeiro, Conselho do Rio, de 2016 a 2018. Obrigada, Juliana, a palavra é sua. Bem, obrigada, muito boa tarde, né, a todas e a todas aqui presentes. É um prazer e uma honra fazer parte desse debate, desse grupo, enfim, desse diálogo dentro do Grupo de Saúde Planetária. Agradeço ao Instituto de Estudos Avançados da USP pelo convite, a Raquel Santiago que entrou em contato comigo, e eu fico muito feliz de fazer parte, né, mesmo desse debate. Nos traz muita alegria, porque, só para pontuar algumas coincidências, no Comida do Amanhã a gente vem trabalhando com a potência transformadora do consumo alimentar, né, da mudança de dietas alimentares há algum tempo, e ano passado a gente realizou o lançamento brasileiro na cidade do Rio de Janeiro, um evento na cidade do Rio de Janeiro, do relatório da Comissão Eat Lancet, de dietas da saúde planetária, um evento muito interessante, com pessoas incríveis, que também nos motivou a organizar uma obra coletiva de receitas que dialogam com a potência, né, do que seria uma dieta saudável e sustentável, uma obra que também conta com alguns artigos que trabalham essas questões. O nome desse livro é Isto Não É Apenas um Livro de Receitas, é gratuito e eu convido a todos a baixarem esse PDF no nosso site, comidadoamanhã.org. E também, nesse mesmo sentido, a gente realizou esse ano um outro evento que também nos deu muita satisfação, que foi o primeiro evento brasileiro da iniciativa global Food Systems Dialogues, que é capitaneada pelo Dr. David Nabarro, da OMS, e que justamente visa motivar os debates intersetoriais entre os diversos setores dos sistemas alimentares, com a ideia de que os atores, por mais diversos que sejam, às vezes com posições antagônicas, precisam sentar e conversar, porque só assim a gente encontra alguma saída para a crise que a gente vive. Portanto, eu vou tentar falar em 10 minutos, já que comi uma boa parte deles, com temas que eu acho que eu falaria por 10 horas, porque realmente fazem parte do nosso dia a dia aqui. Mas, enfim, vou começar aqui com uma primeira provocação para a mesa. Só ajeitar aqui meu vídeo. Vou começar aqui com uma primeira provocação para a mesa, uma primeira reflexão, que é o que a gente acredita, de que um dos maiores desafios que o mundo enfrenta hoje, para além da pandemia do novo coronavírus, que, aliás, só intensifica, né, a situação, são os custos ocultos ou as falhas do sistema alimentar vigente. E por que falhas? E aqui eu pretendo trazer rapidamente alguns dados dos 3 principais temas, né, que são os temas da mesa, do debate. Mas a gente poderia falar de outras falhas também. Enfim, impactos sociais, violações a direitos humanos, injustiças sociais, e poderia discorrer bem-estar animal, mas vamos tentar nos concentrar em desnutrição, obesidade e mudanças climáticas. Hoje a gente sabe que, apesar de produzir tudo o que o mundo produz, né, em quantidade de alimentos, há um custo enorme para os limites do planeta, os limites biofísicos do planeta. Nós ainda temos, ou tínhamos em 2019, de 690 a 750 milhões de pessoas, dependendo de qual modelagem se utiliza, passando fome, né? Esse número ainda se estima crescer em pelo menos 100 milhões de pessoas com a crise decorrente da pandemia de Covid-19. A gente está falando aí de um número que pode chegar a 900 milhões de pessoas hoje passando fome.
De acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que estima que somos um grupo de 2 bilhões de pessoas que ou estão com fome ou não têm acesso regular à alimentação, uma alimentação suficiente, meramente suficiente. Por outro lado, em dados da OMS de 2016, nós já éramos 650 milhões de pessoas obesas, num total de 2 bilhões de pessoas com excesso de peso. Um excesso de peso que leva a vida de 4 milhões de pessoas por ano. A obesidade cresce em todas as regiões do mundo, seja em países ricos ou em países pobres. Se a gente olha para a América Latina, somos 250 milhões de pessoas com fome ou sem acesso regular à alimentação. Aliás, a América Latina é a região do mundo onde os índices de segurança alimentar têm mais rapidamente piorado nos últimos 5 anos. E pensando nos últimos 5 anos, no Brasil, as notícias também não foram animadoras, né? Em 2014, a gente comemorou a saída do mapa da fome, porque à época a gente tinha menos de 5% da população brasileira em estado de fome, o que ainda assim eram 7 milhões de vidas, mas enfim, já tinha sido um avanço muito grande das décadas anteriores. Esse ano, o IBGE, ao publicar a pesquisa de orçamentos familiares, nos diz que, com dados de 2018, nós já tínhamos alcançado mais de 10 milhões de pessoas em estado de fome, portanto, já voltamos ao mapa da fome de novo. Nossa pseudo-alegria durou pouco, se a gente puder dizer assim. Por outro lado, a obesidade também não para de crescer por aqui. Nós somos já 2/3 da nossa população com excesso de peso, mais ou menos 1/4, aliás, mais, né, do que 1/4 da nossa população adulta está obesa, e os números na população infantil também só crescem. Portanto, em termos de má nutrição, seja fome, seja sobrepeso, obesidade, fato é que a FAO reconhece esse ano, no relatório da FAO, que é conhecido como SOF, né, que é o State of Food Insecurity, já reconhece que o mundo está completamente fora do rumo para atingir as metas de 2030. Infelizmente, nada indica que a gente vai conseguir zerar a fome no tempo que era esperado, muito ao contrário disso. Hoje, aqueles 2 bilhões que já comem mal, comem irregularmente, ou comem sem a devida regularidade, adiciona-se mais 1 bilhão, e somos 3 bilhões que não temos condições financeiras para nos alimentarmos de forma saudável, com a alimentação rica em produtos natura, frutas, vegetais, e com as porções, né, mínimas de saúde previstas pela OMS. Portanto, o custo da alimentação é muito alto, ou, se a gente pensar de outra forma, nós somos muito pobres, né? Então, esse é o nosso grande paradoxo que está colocado. A produção agrícola, a produção agropecuária não parou de crescer e se intensificar nos últimos anos, e, apesar disso, o mundo não conseguiu acabar com a má nutrição. E agora, se a gente pensa no outro impacto, os dados também não são muito novos, acho que todo mundo está bastante a par de que, considerando os impactos climáticos do sistema alimentar, provocados pelo sistema alimentar, a produção agropecuária, além de ser a maior ameaça à perda de biodiversidade no mundo, é responsável por aí aproximadamente 1/3, também depende de quais métricas, de quais modelagens se utiliza, mas 1/3 da produção de gases de efeito estufa mundial. Metade desse volume é atribuído à criação de gado. Então, a agricultura ou agropecuária é causa da emergência climática, porque acho que a gente já tem que começar a chamar assim, né? É vítima, né? A gente tem visto a quantidade de perdas, de prejuízos à produção de alimentos em razão da alteração climática, mas também pode ser parte da solução, e é isso que, talvez não tenhamos tempo para falar sobre isso, mas é algo que eu espero que surja mais profundamente no painel. No Brasil, a gente sabe, também está nos noticiários todos os dias, não é novidade, o desmatamento e a destruição de biomas para avanço da fronteira agrícola é a maior causa de emissões de gases de efeito estufa. Bem, tentando aqui rapidamente, né, falar desses 3 grandes dramas da humanidade, a quais foram atribuídos a noção de pandemia, nesse relatório, no relatório da Comissão de Obesidade, do The Lancet, de 2019, chamado Sindemia Global, que considera, né, que essas 3 pandemias, obesidade, desnutrição e mudanças climáticas, por interagirem, por compartilharem fatores comuns, por estarem conectadas,
e atingirem a maior parte das pessoas em todas as regiões do mundo, formam uma sindemia. O reconhecimento dessa sindemia global, embora ainda seja um termo disputado, é muito relevante para que a gente adote essa narrativa de que a solução para qualquer um dessas grandes questões passa pelo reconhecimento da interconexão entre todas elas, né, da existência da necessidade de uma visão sistêmica e realmente que aborde a complexidade de todo o sistema alimentar. Bem, vamos tentar, assim, no pouco tempo que resta, pensar um pouquinho, elencar quais seriam as causas, né, dessas falhas. Primeira coisa é justamente isso, acho que é reconhecer que nenhuma causa é uma causa isolada, né? São muitas e são interconectadas e impedem mesmo uma análise que seja dividida em silos, né? Uma análise partindo de uma perspectiva isolada. Mas a gente poderia falar, principalmente lembrando, né, pensando na incapacidade, na dificuldade de acesso à alimentação, em pobreza, em desigualdades sociais, em injustiça social e até mesmo em guerras, né? Vamos lembrar que esse ano o Nobel da Paz foi para o Programa Mundial de Alimentação da ONU, que é bastante sintomático. Podemos também falar da padronização de dietas segundo modelos, né, não saudáveis, modelos insustentáveis, altamente baseados em alimentos ultraprocessados, especialmente nas famílias de baixa renda, e também essa padronização acho que deriva, né, se a gente puder falar assim, de estratégias comerciais que incentivam esse consumo excessivo de alimentos não saudáveis, né? Podemos pensar nas práticas agrícolas poluidoras ou não regenerativas, né? Então, a presença maciça de monoculturas, de uso intensivo de agrotóxicos, que, por sua vez, alimentam a produção de comida ultraprocessada, perdas e desperdícios de alimentos, que é também, né, um dos grandes vilões do alto custo da alimentação saudável, ineficiências logísticas no abastecimento de alimentos, e aqui, conforme eu fui listando alguns, fica fácil perceber como cada causa causa e consequência uma da outra, e existe essa retroalimentação entre todas elas, né? Mas, enfim, a gente poderia ir adiante pensando na concentração econômica do setor agroalimentar, que é também um fator muito relevante, porque potencializa o lobby que essas grandes corporações fazem para limitar as ações que podem modificar a situação atual, violação de direitos humanos, desvalorização e invisibilização das culturas tradicionais, culturas nativas, enfim, de como os povos indígenas podem trazer soluções não só em produção sustentável, mas também em cultura alimentar, em consumo alimentar saudável. E a todos esses, para finalizar uma lista hiper resumida, cheia de omissões, eu traria a inércia política, que é um fator tão intensificado, né, tão referido na sindemia, no relatório da sindemia global, que é justamente, enfim, a inércia política, que é a falta de vontade dos governos para enfrentarem esses desafios de uma forma integrada, de uma forma realmente eficiente, adequada e abrangente. Por tudo isso, eu vou tentando finalizar aqui essa brevíssima reflexão, dá até pena, dá vontade de continuar falando muito mais, mas com essa reflexão, né? Nós criamos uma demanda insana por alimentos que não nos alimentam, com a justificativa de nos alimentarmos, e com isso adoecemos o planeta e a humanidade. Acho que essa seria uma conclusão de tudo isso que a gente viu até aqui. Não é à toa que o Painel Internacional de Mudança Climática, o IPCC na sigla em inglês, tem apontado que o valor, a importância da mudança de dieta ou da transformação na demanda, né, de alimentos como uma opção realmente eficiente para combater a degradação da terra, né, degradação do solo, e aumentar a segurança alimentar. Mas como que a gente muda a dieta? Como a gente muda essa padronização negativa das nossas dietas nas últimas décadas? Difícil, né? Uma pergunta muito difícil, mas talvez o primeiro passo para a resposta é reconhecer que apenas parte do que comemos é realmente uma escolha individual ou familiar. A verdade é que a maior parte da decisão sobre o que comemos é uma construção coletiva. É uma construção moldada pelas nossas culturas,
mas também pelos nossos falsos desejos, pelas nossas falsas necessidades construídas, né, por uma publicidade maçante, né, e intensificada cada vez mais, e muitas vezes não regulada, por uma oferta de alimentos não saudáveis, enfim, vários fatores que compõem os cenários do que a gente chama de ambientes alimentares não saudáveis, ambientes alimentares que alimentam cadeias não sustentáveis. Ao nos tornarmos conscientes de tudo isso, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar, né? As nossas poucas transformações já são bastante relevantes. Então, mudar a forma como a gente come, alimentar através da nossa comida pequenos produtores, produções agroecológicas, cadeias justas de distribuição já é muito relevante e deve ser feito. Mas nós devemos também, e acho que aqui é a grande chamada, assim, a grande provocação é nos tornarmos ativistas, né? nos tornarmos demandantes, né, de um direito de que todas e todas as pessoas tenham acesso real, constante, regular, a uma alimentação realmente saudável, de cadeias justas e sustentáveis, em benefício de nós, né, de nós todos, em benefício da humanidade e do planeta. É por isso que se torna tão importante reconhecer que a regulação e políticas públicas realmente voltadas para o empoderamento da produção sustentável de alimentos e da transformação, da possibilidade de transformação dos ambientes alimentares é essencial para a gente conseguir chegar a essas soluções. É preciso que haja mais investimentos em produções regenerativas, em práticas agroecológicas, mais construção de políticas públicas, portanto, centradas no direito à alimentação, mais desenvolvimento de ações que tenham impacto sistêmico, que enderecem, né, de forma bastante holística, diversos desafios do sistema alimentar, de forma bastante transversal. Enfim, já vi que meu tempo estourou, eu só queria lembrar que, acho que vale a pena, né, concluir lembrando isso, que a ONU vai realizar ano que vem uma cúpula ou conferência internacional sobre sistemas alimentares, que, embora esteja sujeita a diversas críticas que eu não terei tempo aqui de explicar, representa, no fundo, o reconhecimento de que esse tema precisa, sim, ser tratado de forma integrada e não mais separadamente, não mais em agricultura para lá, saúde para cá, direitos humanos para lá e pobreza ou desigualdades sociais para o outro lado. Estão todos juntos. Eu fico por aqui, peço desculpas por ter excedido o meu tempo, espero que as debatedoras que vão me suceder tragam notícias bastante animadoras, com suas ideias, iniciativas e experiências bastante exitosas para trazer soluções para essas questões. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Estava difícil realmente interromper, né, pela importância dessas reflexões, provocações, mas, infelizmente, o tempo é curtinho mesmo e poderíamos ficar a tarde toda só discutindo esses temas absolutamente relevantes. Eu vou lembrar quem estiver nos assistindo pelo YouTube que podem mandar perguntas que estão sendo recolhidas e, ao final das apresentações, nós vamos passar para os nossos participantes aqui. Então, seguimos, e eu passo a palavra para a Ariela Doctors, do projeto Comida e Cultura. A Ariela é formada em comunicação pela ECA, da USP. Ela é chefe de cozinha, com experiência em teleeducação, e é idealizadora do projeto Comida e Cultura, onde trabalha, que integra todos esses conhecimentos e a sua bagagem nessas três vertentes: comunicação, culinária e educação. E ela vai nos contar um pouco. Obrigada, Ariela, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para essa mesa, em especial a professora Raquel Santiago, e também parabenizar a Juliana pela fala tão contundente, né, tão importante. Queria cumprimentar também as minhas colegas de debate aqui da mesa, todo mundo que está ouvindo, porque, como dizia o Oswald de Andrade, nossa existência só faz sentido no encontro, né? Mesmo ele sendo atualmente mais do que nunca virtual.
Bom, agora eu queria convidar vocês para parar um minutinho e pensar quais seriam os desejos para a vida de vocês e para a vida de quem vocês amam. Infelizmente, aqui a gente não tem muito tempo, né? A gente tem esses 3 minutinhos para falar, mas eu imagino que rapidamente surge na cabeça de todo mundo palavras como saúde, abundância, paz, alegria. E aí eu pergunto, por que será que, quando a gente pensa individualmente, esses desejos eles vêm na nossa mente, mas coletivamente parece que a gente vai na contramão de tudo isso, né? Em que momento o nosso caminho foi desviado? Hoje em dia a gente pode ver claramente como o Homo sapiens se desconectou da Terra, se desconectou da natureza, vivendo em cidades cada vez menos verdes, criando movimentos de consumo muito além das nossas necessidades, destruindo mesmo o nosso meio e esgotando os nossos recursos. Então, torna-se cada vez mais evidente que os principais problemas do nosso tempo, como a Juliana já pontuou, né, geração de energia, a degradação do meio, as mudanças climáticas, a fome, a malnutrição, a obesidade, o sobrepeso, o desperdício de alimentos, a geração de lixo, a segurança ou insegurança alimentar, né? E até mesmo desequilíbrios emocionais, o excesso de medicalização, a segurança, a violência, eles não podem ser compreendidos isoladamente, né? São problemas sistêmicos e, de uma maneira ou de outra, eles estão todos interconectados e são interdependentes. E a gente está num momento da humanidade no planeta onde a gente pode seguir em frente, sob a batuta do paradigma cartesiano, né, newtoniano, reducionista, ou a gente pode pegar a primeira esquerda e construir um novo paradigma, mais holístico e mais sistêmico. Aí, eu vou pedir licença aqui para usar uma ideia do Peter Senge, que é um engenheiro, filósofo e autor do livro Quinta Disciplina, para quem não conhece, eu recomendo bastante, que ele nos ensina que os modelos mentais são estruturas generativas e elas moldam os nossos padrões de comportamento. Então, para a gente ter uma mudança de comportamento, é necessário que se faça uma mudança de estrutura. E essa mudança ela só é possível, segundo ele, se houver aprendizagem. E não apenas com a interiorização dessas informações todas que a gente ouve por aí, mas através de diferentes vivências. E a gente acredita nisso, né? Foi assim que surgiu o projeto Comida e Cultura. Ele tem um olhar sistêmico sobre o alimento. A gente dá aula semanal para crianças de culinária, do ensino infantil e fundamental, dentro do currículo de uma escola de São Paulo. E cozinhando, a gente aborda também os processos produtivos e de procedência, entendendo quem foi a pessoa que plantou e colheu aquilo que a gente está comendo, a sazonalidade, a ancestralidade, a cultura do alimento, a sua embalagem, a sua rotulagem, o seu descarte, o seu desperdício. Então, a gente acredita que essa abordagem, ela transforma a nossa relação com o alimento e com o consumo. E aí abre espaço para a gente refletir sobre as nossas escolhas, dando maior autonomia e liberdade desde a infância para uma vida mais sustentável no planeta. E o nosso desafio agora é replicar esse modelo educativo interdisciplinar para mais escolas do Brasil, multiplicando esse conhecimento para a formação de crianças, tanto da rede particular quanto da rede pública, inclusive fazendo-se cumprir algumas das leis que já existem, né, como a 13666, que prevê incluir o tema transversal da educação alimentar e nutricional no currículo escolar. É isso, eu poderia também ficar falando a tarde toda aqui, que é um tema que muito me atrai, mas a gente não tem todo esse tempo, então espero não ter excedido. Muito obrigada a todos. Obrigada, Ariela. Vou dar continuidade, passo a palavra para a Aline Martins. Aline Martins de Carvalho, ela é professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública, com estágio em pesquisa na Harvard School of Public Health, é também Research Scholar na Universidade de Michigan, pesquisadora do Grupo de Estudos em Saúde Planetária do IEA-USP, e coordena o Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão da USP, o Sustentária. Aline, por favor, temos 3 minutinhos. Obrigada, Dirce. É um prazer estar aqui com todos vocês discutindo sobre sistemas alimentares. Acho que é um tema muito importante estar numa mesa com pessoas que trazem aí assuntos tão relevantes. Eu acho que é de fundamental importância para a gente avançar nesse debate.
Então, fiquei muito feliz com a fala da Juliana e da Ariela, né, trazendo o problema e aí algumas soluções. Também venho trazer o projeto, né, o Sustentária, que é um núcleo de extensão da USP, que faz essa troca, né, de saberes aí com a comunidade sobre sistemas alimentares, com esse objetivo de promover uma alimentação mais sustentável para a nossa população. E ele surgiu, na verdade, em 2012, né, quando eu estava no meu mestrado, e aí a gente percebeu, né, eu percebi que o consumo de carne era muito alto na população de São Paulo, isso tinha um impacto na saúde das pessoas, aumentando o risco para doença cardiovascular, para câncer, e isso também tinha um impacto no meio ambiente, né, a gente sabe que a produção da carne bovina é um dos principais, né, um dos maiores geradores de gases de efeito estufa, né, no nosso país, e o país também, né, o Brasil, ele é um grande consumidor de carne. Então, vendo esses resultados, eu conversei com a Dirce, que é minha orientadora, né, foi minha orientadora do mestrado, e falei, Dirce, a gente precisa falar isso para outras pessoas, a gente não pode deixar essa informação só dentro da gente, senão vai virar só mais um livro na biblioteca. Então, a gente desenvolveu um projeto chamado Segunda Sem Carne na FSP, com o objetivo de fazer uma intervenção no restaurante universitário para reduzir o consumo de carne. Uma vez por mês não tinha carne no restaurante. E a gente fez isso durante um ano, fez toda uma campanha de marketing explicando o motivo dessa ação, né, contatou junto com os cozinheiros, com os professores, com os alunos, e depois de um ano fazendo isso, a gente fez uma pesquisa e viu que 40% das pessoas reduziram o consumo de carne fora da faculdade também. E a gente achou que isso foi um sucesso, né, uma campanha de sucesso, e a gente continuou trabalhando, aumentando um pouco o nosso escopo de trabalho, não falando só da carne, mas falando sobre a alimentação como um todo, e o impacto que isso tinha tanto na saúde das pessoas quanto na saúde do planeta, né, e aí a gente desenvolve o Sustentar em 2016, com esse objetivo de dialogar com a comunidade e transformar mesmo o nosso sistema alimentar. E hoje a gente tem mais de 40 membros que trabalham voluntariamente em vários lugares do Brasil, são vários pesquisadores e alunos que estão no Brasil e no mundo também, né, discutindo sobre isso de forma voluntária para fomentar esse sistema alimentar mais justo e sustentável. E a gente trabalha, né, com 4 pilares de atuação, em que a gente visa muito o desenvolvimento da nossa própria comunidade interna, transdisciplinar, promovendo, né, essa produção de saberes com a comunidade, fazendo essa troca com as instituições e com a sociedade, com o objetivo de engajar e transformar o nosso sistema alimentar. Então, é um projeto que vem aí há quase 10 anos, né, 8 anos se desenvolvendo, trazendo essas informações. A gente tem livros de receitas, a gente tem revistas, materiais técnicos, a gente tem um manifesto sobre alimentação sustentável. E se vocês quiserem conhecer mais, né, o nosso site é sustentaria.com.br, e a gente também tem redes sociais, e amanhã a gente tem 3 trabalhos que vão ser apresentados aqui nesse evento, e aí vocês podem conhecer um pouquinho mais das nossas atividades que foi feita agora em 2020. E agradeço aí o espaço e espero ter uma grande discussão aí depois de todas as apresentações. Obrigada, Aline, por contar um pouco do Sustentária a gente. E seguimos com a professora Thais Maulad. A Thais é professora associada do Departamento de Patologia da Universidade de São Paulo. Ela é supervisora da divisão de autópsia do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP e professora e coordena o grupo de estudos de agricultura urbana, com ênfase nesse tipo de atividade na região metropolitana de São Paulo. É também vice-coordenadora do INCT, Análise Integrada do Risco Ambiental. Obrigada, Thais. Boa tarde a todos, obrigada ao IEA, professor Saraiva, professora Dirce, professora Raquel, pelo convite. Eu vou contar um pouquinho da nossa experiência com o nosso curso de Medicina Culinária, que ocorre há 3 anos aqui na Faculdade de Medicina. Desde 2013, a gente tem uma horta aqui na faculdade, que promoveu e promove muitas atividades voltadas para a alimentação saudável dentro da comunidade da FMUSP. Em um determinado momento, a gente achou que era interessante fazer isso de uma maneira mais estruturada para os alunos de medicina, e criou esse curso chamado Medicina Culinária, baseado
já em cursos que existem em outros lugares do mundo, onde os alunos eram convidados, são convidados a cozinhar. O curso é hands-on, né, a gente faz parceria com chefes, com nutricionistas, com médicos, a partir de determinados assuntos, como, por exemplo, sal, açúcar, gordura. Esse ano a gente colocou módulos de biodiversidade, colocou módulos de sabor e consistência, e tem sido muito gratificante ver o envolvimento deles, né, no sentido da gente, então, trazer para os médicos todo a importância dessa alimentação, né, não só no estado nutricional, não só no seu componente nutricional, mas também em toda essa importância que ela tem cultural, de biodiversidade, de mudanças climáticas. Então, no curso, a gente procura abordar tudo isso para eles, né? Então, esse ano, por exemplo, o curso foi online, e eles eram convidados, então, a fazer receitas em casa e prestar atenção que tipo de material eles usavam, qual era a embalagem que estava naquilo, que alimentos eles usavam, né, de onde que eles vinham, né, para prestar toda essa atenção, no sentido, então, de formar um médico que fosse uma pessoa mais voltada, percebesse todo esse caráter importante que a alimentação tem, não só na saúde global, né, na saúde do planeta e na saúde individual. Eu vou mostrar só um exemplo aqui, deixa eu ver se eu consigo share screen, é um slide de um exemplo esse ano, vocês estão vendo? Está dando para ver, né? Então, é um exemplo de um módulo de um aluno que foi o tema foi sabor. Então, a gente pediu para eles pensarem num alimento, o que é o sabor e o que o sabor traz, né? Então, a gente pediu para eles, aí a gente começou a comentar a história da Madeleine de Proust, né, que trazia, né, que o alimento podia, o sabor não era só a coisa, mas era todo o envolvimento emocional que aquela comida podia ter. E esse aluno, por exemplo, contou que a avó dele fazia um frango no aniversário dele com maionese Hellmann's, e que esse ano ele estava sozinho, que era a Madeleine de Proust dele, o cheiro do frango que a avó fazia, mas esse ano ele estava sozinho, então ele aproveitou o curso e tentou fazer um frango um pouco mais saudável, usando temperos frescos, e ele mesmo fazendo a maionese. Então, só para dar um exemplo de como o alimento pode ser transformador em vários sentidos, desde fazer uma comida mais saudável, até trazer essa coisa afetiva, muito importante no momento que a gente está sentindo. Gente, era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Parar de compartilhar a tela aqui, né? Obrigada, Thaís. Trazer aqui também essa experiência, depois acho que nós vamos ter oportunidade de conversar um pouco mais, e passar a palavra para a Catiane Marques. A Catiane, ela é estudante de Direito, faz parte do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos, é agente comunitária de saúde em Porto Alegre, é promotora em saúde da população negra, faz parte do Fórum Livre das Mulheres Negras e atua cuidando da saúde da população negra, combatendo racismo. Obrigada, a palavra é sua. Boa tarde a todos, muito obrigada pela oportunidade. Eu vim mesmo trazer um relato aqui da unidade de saúde onde eu trabalho, que devido a... Ai, desculpa, eu estou em casa e tem um vizinho fazendo obra. Acho que está meio barulhento. Mas, enfim, vou tentar falar rapidinho, assim, para não atrapalhar. Ele, aqui na unidade onde eu trabalho, devido à pandemia agora do Covid-19, nós criamos um blog e uma rádio via WhatsApp para compartilhar algumas informações com os pacientes, enfim. Aí nesse programa de rádio, a gente traz informações relativas em vários aspectos, assim, sobre a saúde da população negra, população LGBTQI+, mudanças climáticas, políticas, sociais, e também a gente fala um pouco também, a gente tem um momento cultural para falar sobre alimentação saudável, enfim, é mais um breve relato mesmo do que a gente faz aqui na comunidade. Tá bom? É bem rapidinho, hoje vou deixar o tempo pro pessoal. E também o vizinho aqui tá atrapalhando, fazendo barulho. Tá bom, gente. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos.
Tatiane, isso é uma coisa que nós nos acostumamos nessa pandemia, vídeos com o filho interrompendo, com barulhos externos. Eu acho que todo mundo aprendeu a ser especialmente tolerante com essas situações. Então, muito obrigada por você, né, partilhar essa experiência. Acho que também a gente vai ter um pouquinho de tempo para... A gente tem mais ou menos uns 10 minutos para perguntas, então já tenho algumas aqui. Vou começar com Juliana. Juliana, o Richard quer saber, pergunta para você, o quanto essa falta de alimentos está relacionada ao desperdício e também ao domínio daquelas culturas de exportação, como cana. Quer comentar? Ah, claro. Estão me ouvindo? Tá. Fiquei na dúvida se tinha tirado o mudo. Bem, de novo, a gente poderia aqui falar horas, né? É claro que desperdício é um problema, sim, é uma falha, né, da produção de alimentos, não só da produção, mas do consumo, da cadeia, da distribuição, e é realmente impactante, né, tanto a FAO, e aí vou só citar internacionalmente, mas a FAO quanto o IPCC colocam a perda e desperdício de alimentos como um grande fator, e tem havido muito investimento em tecnologia e em campanhas para reduzir o impacto, né, da perda e desperdício de alimentos, mas também o quanto a gente consome baseado em monoculturas. Eu acho que foi um pouco aí o que ele quis trazer, né, com a pergunta de alimentos como cana-de-açúcar. Então, a gente produz tem muita produção agrícola que não necessariamente é produção de comida, né? Se a gente puder pensar assim, tem muito o que se produz que vai ser perdido, tem muito que se produz que vai para energia, que vai produzir os aditivos, né, de uma alimentação ultraprocessada. E não necessariamente vai voltar em comida para a gente. O Brasil mesmo vive esse grande paradoxo, né? Temos tido aí recentemente a fala do presidente da República dizendo que a gente alimentava acho que 1/6 da humanidade, agora eu não lembro muito bem como é que foi a frase, mas a gente tem 10 milhões de pessoas passando fome aqui em casa. Então, é óbvio que o modelo de produção hegemônico tem muito e contribui muito para toda essa falha do sistema. Não sei se eu consegui responder. Seu microfone está fechado. Está fechado. Tá. Juliana, tem uma outra pergunta para você que está um pouco nessa linha. O Douglas agradece sua fala e gostaria que você comentasse um pouco mais sobre essa lógica inversa, onde o Brasil produz cada vez mais no setor agropecuário, pagando custos ambientais gigantescos e desnecessários, mas, por outro lado, o preço dos alimentos chegam cada dia mais altos para a população, nos induzindo a consumir ultraprocessados alimentos frescos pela grande desigualdade no valor dos produtos. Você quer falar? Sim, claro. Claro, e é isso mesmo. O acesso é muito absurdo, né? Como o acesso à alimentação é muito mais barato quando a gente pensa numa alimentação pobre nutricionalmente do que numa alimentação nutricionalmente rica. Agora me perdi. Ele tinha começado comentando sobre o paradoxo, né, do Brasil produzir demais. Que eu tinha terminado falando antes. É que a gente produz, né, em grande parte, culturas de exportação, as commodities, né, e os incentivos que são dados pelas nossas políticas são incentivos que partem de uma perspectiva, aí voltando para aquilo que eu falei antes, né, dessa perspectiva isolada, perspectiva puramente econômica, em incentivar a produção para isso ser uma grande atividade econômica que gera riqueza. Ok, é claro, e é bom que a gente gere essa riqueza, ninguém aqui vai dizer que isso é irrelevante, é importante que o país gere riqueza através da atividade agropecuária. O problema é que a gente não está produzindo necessariamente comida, a gente produz comida para gado, a gente produz comida, a gente desmata e avança as fronteiras agrícolas cada vez mais para isso, né? A soja cada vez mais vem para isso. A gente incentiva os pequenos agricultores, os agricultores familiares,
de uma forma equivocada, a migrarem para monoculturas e deixarem, de certa forma, a produção de alimentos saudáveis. As nossas formas de distribuição e de abastecimento têm falhas que levam a isso, porque como o alimento bom, né, a alimentação saudável, frutas, legumes, vegetais, a gente está falando de alimentos altamente perecíveis, tem que ter um investimento alto também em armazenamento, em distribuição. E quando isso não tem, é muito mais fácil produzir grão, unicamente grão, e seguir, né, pelas cooperativas e tudo mais para exportação. Então, existe uma falta dos incentivos adequados que é dado por uma política, vamos dizer assim, mal planejada. Não sei se alguém, outro membro da mesa, gostaria de fazer algum comentário sobre esses aspectos. Então, passamos para a próxima pergunta. Ariela, a Beatriz quer saber se o projeto Comida e Cultura está aberto a novas parcerias com escolas públicas. Sim, agora o nosso objetivo justamente é ampliar, né, o projeto já existe há 3 anos, e a nossa ideia é justamente falar de todos esses temas super relevantes que a gente tem falado aqui em todas as mesas e debates que estão acontecendo desde o início da pandemia, ligados aos sistemas alimentares. A gente fala isso para crianças, obviamente, dependendo da faixa etária de uma maneira ou de outra, mas cozinhando com elas e abordando todos esses temas, porque a gente acredita que isso é que vai fazer com que cidadãos mais conscientes consigam trabalhar, pelo menos eleger políticos, como a Juliana falou, que escolham boas políticas públicas, realmente, porque o que falta é vontade política. O que a gente mais viu durante a pandemia são iniciativas da sociedade civil voltadas aos sistemas alimentares, né? Então, todo mundo preocupado com a segurança alimentar, com a fome, com a desnutrição, e o que falta é vontade política. Então, um dos nossos desejos maiores, a gente está numa escola particular, mas é ampliar não só para outras escolas particulares, como também escolas públicas, porque a gente entende que todos precisam desse tipo de informação e de entendimento, não é uma coisa de uma classe social ou de outra, para que exista uma transformação real na nossa sociedade, precisa ser um entendimento global, independente da classe que seja. Então, sim, a gente está aberto a parcerias. Muito bom. Desculpa, Dirce, eu não falei quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto e falar com a gente depois, no Instagram a gente é @projeto Comida e Cultura, a gente tem um canal no YouTube, Comida e Cultura, e tem o nosso site, comidaecultura.com, então vocês facilmente encontrarão a gente na internet, tá? Procurem Comida e Cultura. Isso. Eu vou dirigir essa pergunta para a Aline. Existem aproximações entre a educação ambiental e a educação alimentar e nutricional? Como agir a partir dessas sobreposições? Super, eu acho que elas estão super envolvidas, né? A Juliana falou muito bem um pouco dessa relação dos sistemas alimentares, mas acho que é isso, né? A gente sabe que toda forma de produzir alimento, todos os alimentos, eles têm um impacto na saúde e também no meio ambiente, né? A gente sabe que os alimentos de origem animal, eles vão ter um impacto maior no meio ambiente, pensando em gases de efeito estufa, em uso de água, né? E isso vai ter impactos também na nossa saúde de formas diferentes, e a gente tem que considerar, como bem a Ariela considera no projeto dela também, a cultura alimentar das pessoas. Então, é tudo muito conectado, e acho que quando a gente fala em educação, a gente tem que levar aspectos de saúde, de meio ambiente, de cultura de forma conjunta e discutir isso com a população, para que, de fato, a gente consiga ter mudanças substanciais, tanto na forma de produção, quanto no consumo da população e o impacto que isso vai ter na nossa vida. Muito bem. Nós temos uma última pergunta, mas eu vou sugerir para deixarmos junto com o último bloco, que talvez a gente tenha até um debate melhor. Mas eu já deixo aqui no ar, que é como se relacionam os conceitos de segurança alimentar e de soberania alimentar. Então, não respondemos agora, mas ficamos com isso aí para daqui a pouquinho. Então, eu vou passar a palavra para a Raquel, que vai coordenar a próxima mesa. Raquel, a palavra é sua. Obrigada a vocês.
por enquanto. Obrigada, Dirce. Boa tarde a todos. Assim, fiquei muito satisfeita com tantas provocações e tantos questionamentos. Eu acho que esse encontro dessa semana é um encontro muito para a gente fazer uma provocação e um convite para que vocês estejam todos aqui em abril no nosso evento internacional de saúde planetária. E dando continuidade, então, a esse painel, né, a nossa segunda mesa seria sobre modos de consumo contemporâneos, perspectivas futuras, e da mesma forma que a anterior, a gente vai ter uma fala de 10 minutos e alguns relatores e alguns debatedores trazendo experiências fantásticas e incríveis que vão estar associadas a esse tema. Então, eu queria agora apresentar o Dr. Eneus Trindade, que é professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, e ele atua tanto na graduação quanto na pós-graduação, e ele tem experiência nas áreas de comunicação, com ênfase em linguagem publicitária, atuando principalmente em estética e consumo, produção, sentido em publicidade e propaganda. Eu passo a palavra para você, Eneus, não quero tomar o seu tempo, a gente tem 10 minutos aí de fala, muito obrigada pela sua presença. Bom, boa tarde a todas e todos, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui junto com o Grupo de Saúde Planetária, grupo do qual faço parte e coordeno, junto com outros colegas, com a Daniela, a parte de comunicação, mais uma perspectiva de extensão. Por outro lado, a minha pesquisa encontra alguma inserção e traz aí um desdobramento, né, sobre as questões do consumo, que vão na linha do que a Juliana já colocou, mas que, ao mesmo tempo que, para a gente pensar mudanças, a gente também precisa conhecer essas lógicas de consumo para tentar desarticulá-las. Eu vou tentar compartilhar aqui uma apresentação, e aí eu vou discutir um pouco a perspectiva do meu trabalho atual, que é uma pesquisa sobre a questão das mídias digitais, onde se fala de muitas possibilidades de democratização, mas, por outro lado, a lógica da financiarização do capital tem se apropriado desse espaço do digital, que pode ser um espaço revolucionário e modificador, mas essa presença midiática do digital, ela está se colocando de forma e se constituindo dentro de uma forma a repetir os mesmos erros. E a perspectiva do trabalho é justamente tentar mostrar como a perspectiva dos usos de aplicativos e influenciadores no campo digital está contribuindo ou não para possibilidades de um exercício de cidadania e consumo. Minha pesquisa maior estuda aplicativos de alimentação e moda. E aqui eu vou dar mais destaque às questões de alimentação, até porque é onde a tecnologia tem evoluído mais, né, do que no setor de moda, com vista ao que há de proposto no contexto, por exemplo, brasileiro, na perspectiva de algumas possibilidades de caminhos. E aí eu vou dizer que eu não encontrei, encontro conceitos interessantes, mas não necessariamente uma lógica produtiva que, num contexto amplo, dê conta dessa promessa de uma certa lógica produtiva e de consumo que vá num caminho de uma sustentabilidade, de uma preservação da saúde do planeta e dos contextos locais. Então, foram feitas uma série de pesquisas e a gente chegou, por alguns critérios, a uma identificação de algumas marcas de aplicativos. Mas a gente parte também de um pressuposto de que hoje toda mediação do que a gente consome está estruturada em marcas. Se a gente for pensar que 10 empresas, essas que estão aqui no centro, são conglomerados globais produtivos que detêm praticamente tudo que existe em nossas casas, ou em nossas casas tem alguma coisa dessas empresas, sem sombra de dúvida. Então, a gente tem aí um consumo que é mediado pela presença de marcas, né, e que elas vão adquirindo um sentido para a nossa existência, ritualizando. Eu achei interessante quando a colega colocou do rapaz que lembrava da maionese Hellmann's, do frango que a avó fazia. Quer dizer, é uma presença, inclusive, de memórias afetivas, né, onde a marca vai substituindo o lugar do produto, né, original,
que é o essencial, que dá o sabor, que faz as questões, e a gente vai perdendo tudo dentro desse investimento comunicacional, publicitário, porque a marca por si só já é publicitária, a existência dela, né? E aí a gente chega a esses 5 aplicativos que se destacaram pelos critérios que a gente usou na pesquisa. O Uber Eats, o iFood, o Apetite, o Rappi e o Livap. O Rappi não é de entrega de alimentos, o iFood e o Uber Eats são, né? O Apetite é de lógica de produção de comida assinada, de pratos assinados por chefes famosos, e o Livap é o único que se propõe a oferecer uma alimentação saudável. E aí é um campo semântico muito aberto. O que significa alimentação saudável para o Livap? Mas, enfim, ele trabalha com este conceito. E a gente procura ver nessa pesquisa com esses aplicativos uma lógica de trabalho que procura entender o papel dessas plataformas dentro do capitalismo de plataforma, que surge como novo lugar da financiarização, né? Os níveis de funcionalidades e o aprendizado de máquina desses algoritmos, o fato de que eles, apesar de serem empresas intermediadoras de serviços, de entregas, né, eles também se constituem como uma lógica publicitária, porque eles praticam um exercício de dumping, de oferecer constantemente, com base nos seus dados, ofertas mais baratas para uma compra compulsiva, e um loop, que é justamente a repetição dessa ação dos mecanismos nos usos e consumos. E aí a gente percebe que, se a gente quiser discutir cidadania e consumo, né, a gente vai ter que identificar temas, conceitos dos modelos de negócios e toda uma lógica produtiva do capitalismo de plataforma de alimentos, né, com discussões teóricas que envolvem aquilo que a gente tem chamado de mediações e mediatizações digitais do consumo, numa perspectiva de em que caminho se direciona essa relação de cidadania, de trabalho, em formas mais amplas, não só da publicidade, nas regulações das lógicas de produção e consumo, né? E aí a gente identifica que não há uma perspectiva ainda que vá na totalidade disso, né? A gente vê um exemplo interessante, em termos de cidadanias possíveis, num aplicativo que existe na França, chamado Resto Paris, que existem vários restaurantes que trabalham a prática de alimentação saudável, procuram trabalhar com fornecedores locais, então você vai... E também a entrega, ela tem seu próprio grupo de entregadores que estabelecem uma cooperação, uma cooperativa para garantir uma distribuição melhor dos rendimentos desses também que fazem a entrega. Então, veja, procura criar um equilíbrio de toda a cadeia produtiva, né? E o que a gente vê hoje é que os aplicativos eles invisibilizam o papel do entregador, e se eles fazem alguma coisa de alimentação saudável, por outro, eles colaboram por um sistema exploratório de trabalho que é predatório, né? Que não contribui para uma distribuição igualitária onde todos possam ganhar dentro da cadeia produtiva, porque essa é uma cadeia, parte da cadeia invisibilizada, que é a questão do entregador. E a Juliette Shore, que discute a economia gig, a questão da informalidade, diz que a alternativa para a economia gig é justamente as cooperativas que buscam uma distribuição melhor do circuito dos trabalhos e também das questões ambientais, locais, de como é distribuído para evitar a questão do desperdício de alimentos, com distribuição, não poluição das cidades, com o uso de transporte, né, sem combustíveis fósseis, e assim vai, né? A gente também percebe um outro papel na construção da formação da opinião pública e de consumos de marca, na perspectiva também dos influenciadores digitais. Aqui no Brasil, você tem alguns canais que vão tendo alguma repercussão na formação da mentalidade do público brasileiro. A mais famosa dela é o Panelinha, da Rita Lobo, que tem se tornado uma instituição, o que a gente pode discutir, né, sobre a questão da saudabilidade de algumas receitas, e assim vai. A Mônica Wagner,
que também trabalha essa perspectiva da indicação de receitas. Ela não é uma cozinheira, ela não é uma chefe de cozinha, mas ela aprendeu e ela vai divulgando essas alternativas de comida saudável e desmistificando a problemática que é romper com o sistema. Tem uma questão pedagógica. A Nigella Lawson, que também vai trabalhar, ela é do Reino Unido, e que também vai trabalhar uma preocupação semelhante à da Rita Lobo. A Irina Cordeiro, que vem do MasterChef, e aí já tem uma formação na parte gastronômica e começa a pensar a cadeia. O Larica Vegana, que é numa perspectiva de trabalhar o movimento do veganismo, e o Emagrecer Certo, da Yamile Bernighin, que vai trabalhar uma perspectiva de dietas saudáveis, né? Esses temas, conceitos e modelos, eles dependem de uma lógica comunicativa, que trabalha hoje na perspectiva da financiarização, das lógicas da financiarização, mas elas também podem trabalhar para uma inversão. Não consumo e cidadania, mas cidadania e consumo. Essa gestão das mediações e mediatizações como conceitos que buscam as transformações culturais mediadas pela comunicação são discussões teóricas que possibilitam a gente entender que, mesmo questionando a publicidade, questionando a ação das marcas, a alternativa de transformação depende também de uma construção comunicativa que nos ajude a trabalhar com novos padrões, com novos valores e outros caminhos. Então, é nesse sentido que eu faço a minha apresentação aqui, colocando para vocês a disponibilidade de pensar o consumo no exercício posterior a um interesse cidadão, ou seja, cidadania e consumo. O contrário prioriza as lógicas financeiras e vai levar toda a sociedade e a sua produtividade econômica a um desvio daquilo que é prioritário para o exercício da cidadania e da saúde planetária. Esse é o princípio que eu advogo, mesmo no publicitário. Eu acho que a publicidade tem que ser regulada, eu acho que você tem que ter inúmeros mecanismos de proteção ao consumidor, com vistas, sobretudo, ao exercício da cidadania. E eu acho que o grande desafio é ser criativo, propondo alguma coisa que seja boa e positiva para a construção de uma sociedade melhor e de um mundo e um meio ambiente melhor. Muito obrigado. Muito obrigada, Eneus, pela sua fala. Novamente, uma fala para a gente refletir. Poderíamos ficar aqui conversando muito tempo, fazendo ligações entre a mesa 1 e a mesa 2. Teremos oportunidade ainda de fazer isso. Agora eu queria passar a palavra à Lívia Cataruzzi. Ela é advogada do programa Criança e Consumo, que é uma iniciativa do Instituto Alana. Obrigada, Lívia, por você estar aqui. E ela atua, ela é secretária-geral da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo e representante do Programa Observatório de Publicidade de Alimentos. Então, eu queria que você trouxesse para nós, Lívia, essa experiência, né, no Instituto Alana em relação a toda essa questão do consumo de alimentos e especialmente ligado à criança. Obrigada. Obrigada, Raquel. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de parabenizar o Instituto de Estudos Avançados da USP pelo evento e agradecer o convite para participar dessa mesa. Como a Raquel já adiantou, a professora Raquel adiantou, eu represento o Instituto Alana, que é uma organização da sociedade civil que desenvolve diversos programas relacionados à pauta da infância. E desde 2006, um desses programas é o Criança Consumo, que busca promover a reflexão sobre o impacto do consumismo na infância e defende o fim do direcionamento de toda e qualquer publicidade direcionada diretamente a crianças, ou seja, aquela mensagem comercial que tenha como público-alvo direto a criança, né? E nós defendemos isso com base na legislação brasileira,
que, no nosso entendimento, já proíbe a prática de direcionamento de mensagens comerciais à criança, né, Código de Defesa do Consumidor, Resolução 163 do CONANDA, enfim, todo um arcabouço jurídico que protege a criança na relação de consumo e contra essas estratégias comerciais. Ainda que no nosso dia a dia, né, ainda que isso seja ilegal, a gente se depare com muitos anúncios voltados a crianças, né, em diferentes espaços de convivência e meios de comunicação que a atinjam, inclusive dentro das escolas, nas redes sociais, pontos de venda, praças e parques públicos. E como agravante, né, ao longo dessa nossa atuação de quase 15 anos, muitas das ações mercadológicas voltadas diretamente a crianças buscam promover o consumo excessivo e habitual de produtos alimentícios não saudáveis e de baixo valor nutricional. O que, segundo diversos estudos, né, documentos nacionais e internacionais, apontam que essa publicidade de produtos alimentícios não saudáveis tem um impacto direto e crescente sobre as práticas culturais, por influenciar escolhas individuais e até modelos de consumo alimentar. Tem um relatório da ONU que nós traduzimos, depois eu posso deixar inclusive o link no chat para facilitar, mas um relatório da ONU que traz um pouco essa reflexão ao apontar como a publicidade, né, o impacto do marketing na fruição dos direitos culturais. E, como consequência, essa publicidade de alimentos ultraprocessados vem gerando impacto na saúde dos indivíduos, como o aumento dos índices de doenças crônicas não transmissíveis, inclusive entre o público infantil. E aí, justamente diante desse cenário, o Criança Consumo ele tem atuado, né, por meio do envio de notificações dessas empresas, com fundamento não só na legislação, mas também nesses estudos de diversos campos do conhecimento, e também por meio de denúncias aos órgãos do poder público para que eles adotem as medidas cabíveis. Então, a gente atua em diversos casos, que eu também depois posso mandar o link no chat, mas, por exemplo, do palhaço Ronald McDonald, que fazia shows em escolas, em creches, escolas de educação infantil e fundamental, para shows, por exemplo, sobre meio ambiente, sobre alimentação saudável, sobre a prática de atividade física. Então, uma mensagem aí comercial que, inclusive, nem é identificada pela criança, né? Porque ela vê aquele personagem e pensa que é uma brincadeira. E também outros casos que, inclusive, já tiveram decisões do Superior Tribunal de Justiça. Eu também vou deixar o link depois para quem quiser acompanhar, mas nós já temos 2 decisões do Superior Tribunal de Justiça, casos de publicidade de produtos alimentícios não saudáveis, com oferta de brindes colecionáveis, que apontam aí essa ilegalidade e abusividade dessa prática. Acho que era isso que eu tinha para falar, espero que não tenha passado muito meu tempo. Obrigada mais uma vez. Não, você foi totalmente dentro do seu tempo, muito obrigada, Lívia. É muito relevante esse tema que vocês trabalham, já que as crianças são verdadeiramente formadores de hábitos de consumo, de hábitos alimentares dentro de casa, né? Então, agora, dando continuidade, a gente quer trazer uma experiência que está mais envolvida a adultos e não a crianças, então eu queria chamar a doutora Eveline, a professora Eveline, que é da Universidade Federal do Ceará. Ela é coordenadora do Programa de Extensão em Gastronomia Social, no Jardim da Gente, e coordenadora e professora do curso de Bacharelado em Gastronomia da Universidade Federal do Ceará. Eveline, a palavra é toda sua. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, Raquel, fico lisonjeada de participar desse evento com essa temática tão necessária, né? Bem, como eu tenho 3 minutos, né, o nosso desafio aqui de falar do programa Gastronomia Social, no Jardim da Gente, como a Raquel bem colocou, que carinhosamente eu chamo de Gastronomia Social UFC, né, porque é um programa que nasceu dentro da Universidade Federal do Ceará, praticamente junto com o Bacharelado em Gastronomia, tá? Desde 2010 que ele existe, atuando. E essa criação, ela se deu de forma proveniente da demanda da comunidade, né? Não foi uma criação interna, um desejo interno do bacharelado em gastronomia, não. Foi uma demanda da comunidade, e assim nós nos tornamos pioneiros na mobilização da gastronomia social no estado do Ceará, tá? Então, eu vou falar aqui de uma forma bem global sobre os nossos objetivos, né? O programa Gastronomia Social, ele visa oferecer cursos e oficinas temáticas de gastronomia, esses cursos são gratuitos, né? Com carga horária variando de 40 horas a 180 horas, são cursos de extensão, tá? Nós usamos esses cursos como ferramentas de mobilização da sustentabilidade social. Em todos os cursos trabalhamos
a memória gastronômica, sustentabilidade social, economia criativa, sempre a partir dos alimentos que são produzidos, né? Nós discutimos também sobre a valorização da cultura alimentar da região Nordeste, precisamente do nosso Ceará, né? Valorizando mesmo os insumos da nossa terra, né? Do nosso território local, tá? Fazemos esse apelo em relação à execução das preparações tradicionais, ou seja, receitas e técnicas tradicionais, né? Nós fazemos um apelo à comida de verdade, tá? Seguindo o que o Guia Alimentar para a População Brasileira nos recomenda, né? Nós usamos muito o guia como norteador. Nós desconstrói aquela terminologia que a gastronomia remete ao glamour, a classes sociais mais alta, né, a gourmetização. Então, a gente traz essa discussão para mostrar que a gastronomia, ela tem essa interdisciplinaridade, né, essa fusão de ciências, né, ciência de alimentos, sociologia, antropologia, história, então, está tudo ali envolvido, tudo isso é gastronomia, né? E nós procuramos sempre resgatar memórias gastronômicas locais, construindo assim o nosso cozinho terroir, né? Valorizando a soberania alimentar e ações de segurança alimentar e nutricional também, tá? Eu vou falar agora um pouco sobre os atores, né, do Gastronomia Social. Quem faz o Gastronomia Social? Gastronomia Social é coordenado por mim, juntamente com o professor Robson, e eu tenho o apoio do professor Rafael, da Regina Bastos, que é a nossa servidora na UFC, e todos os outros professores do bacharelado em gastronomia participam do Gastronomia Social como parceiros, porque alguns projetos, eles se entrelaçam, né, dentro do Gastronomia Social, e eles também atuam como consultores, tá? E nós temos ainda a figura dos bacharelandos, que atuam como professores, como docentes de gastronomia dentro dos cursos, né? Então, é uma via de mão dupla, né? A comunidade ganha através das ações, e os nossos alunos também têm a oportunidade de experimentar a docência em gastronomia, que já está enraizado, né? Vejam que o nosso Gastronomia Social ele surgiu dentro do bacharelado, nós não somos licenciatura, que a gente entende que está dentro da gastronomia esse repasse de tradições, de conhecimentos, enfim. E onde que a gente atua? Nós temos muitos parceiros, por isso que nós somos hoje um programa. Começamos com um projeto, a demanda foi aumentando, a gente escuta muito a necessidade dos parceiros, e então nós temos uma equipe bem robusta. Eu vou citar alguns parceiros que estamos, no momento, com atividades em andamento. Primeiro, é o Movimento de Saúde Mental e Comunitário, né, que juntos criamos a Escola de Gastronomia Autossustentável, localizada no Bom Jardim, é uma comunidade com baixo índice de desenvolvimento humano aqui em Fortaleza, tá? Bastante marcada pela violência, muitos jovens são assassinados diariamente, infelizmente, né? É triste falar, mas a gente está lá plantando a nossa sementinha, um dia nós vamos ver isso, de fato, sendo reduzido. Junto com esse parceiro, a gente já desenvolveu várias ações, dentre elas a criação do Grupo Capacitado Produtivo, né? O projeto Doçura que Agrega, a Cozinha como Terapia é um projeto, e a Gastronomia Afetiva, tá? Outro parceiro, agora bem atual, é o Governo do Estado do Ceará, precisamente a Secretaria de Educação, onde nós vamos executar agora o EJA mais Gastronomia, tá? Educação de Jovens e Adultos. Nós vamos estar ofertando um curso para essa modalidade, EJA com qualificação. O nosso parceiro atual, o IPRED, né, hoje a gente está com o projeto Transformaria, apoiamos esse projeto, estamos planejando um livro didático, pensando nas pessoas que têm dificuldade com leitura, né, um livro que não é somente de gastronomia, mas tem ali história de pessoas de transformação social, tá? E o combate à desnutrição e agora à obesidade, né? Então, esse realmente...
Eu acho que estão todos doidos para saber mais sobre, mas eu queria pedir para você ir encaminhando para a gente não passar muito do tempo. Obrigada. Ok, Raquel, e eu coloquei aqui meus minutinhos. Então, assim, vou finalizar, tá? A gente acredita que a gastronomia social é uma ação que promove a sustentabilidade social, né? Porque é uma prática que visa melhorar a qualidade de vida da população, buscando reduzir desigualdades sociais através da gastronomia, e também promovemos cidadania e ações de empoderamento. Eu vou encerrar assim, quem quiser saber mais, procura lá o nosso Instagram, @gastronomiasocialufc, e pode se comunicar para a gente tirar qualquer dúvida, né, e conhecer mais a gente. Obrigada, Raquel. Obrigada a você, Eveline. É um tema a ser copiado. Eu comentei com você outro dia que é uma ideia que merece uma cópia, uma distribuição pelo Brasil todo. E aí eu queria pedir que você colocasse o seu Instagram lá no chat para que o pessoal possa compartilhar também lá no canal do YouTube, para que todos possam conhecer essa iniciativa tão brilhante que a UFC tem somente ampliado, né? Tanto que vocês já estão chegando no EJA. Parabéns. E aí agora eu queria passar a palavra para Jennifer Tanaka. Ela é nutricionista pela Faculdade de Saúde Pública da USP, mestrada e doutoranda em Sociologia Rural na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ela é um membro do Sustentária, né? Ela trabalha com a gente em alguns assuntos relacionados aqui ao Instituto de Estudos Avançados da USP. Jennifer, a palavra é toda sua para contar para nós a sua experiência. Obrigada. Obrigada, Raquel, né? Agradeço no seu nome, então, o convite do Instituto de Estudos Avançados da USP. É uma alegria, eu acho, voltar a casa, né? Me formei em nutrição também por essa universidade, e agora voltar, eu acho que com uma visão diferente para compartilhar um pouco do que talvez é alguma ação mais mão na massa, assim, né? Frente a isso que a gente está falando. Então, primeiramente, boa tarde a todos, também às colegas e ao colega de mesa. E estou aqui hoje para falar para vocês sobre algo que eu aprendi e realizei durante a pandemia, né? E eu acho que, principalmente quando a gente fala sobre repensar essas bases do sistema alimentar vigente e dominante que a gente tem hoje. Então, em maio desse ano, né, eu recebi uma mensagem de um dos produtores de polvilho que eu conheço de Minas, e ele estava compartilhando, né, que apesar de eles terem uma produção que vem desde a década de 40, de terem chegado, inclusive, dentro de restaurantes, né, dos chefes mais premiados do Brasil, eles, desde março, estavam praticamente sem vender 1 quilo de polvilho, né, um alimento que vem, né, de um outro alimento tradicional da nossa dieta, né, digamos assim, a mandioca, mas também nativa do nosso território, que não faz parte, por exemplo, de uma cesta básica, que esses produtores se encontravam ali em dificuldade de escoar a sua produção, né. Então, acho que vale aqui falar que, além da minha atuação acadêmica, né, na pesquisa, também tem uma atuação atual movida muito por esses temas do ativismo alimentar, da politização do consumo e dos movimentos sociais, né, principalmente focados aí na agricultura camponesa e familiar. Então, quando esse produtor me falou isso, eu falei, não sei muito o que a gente pode fazer, né? E aí acho que vem, né, essa informação teórica que a gente tenta transformar na prática. E o que eu posso fazer para transformar esse sistema alimentar para que ele seja mais saudável, mais justo, né, e mais sustentável também? Então eu propus para ele que a gente poderia tentar abrir uma lista de compra coletiva para tentar escoar esse polvilho, né, que eles produzem. E aí eu abri essa lista, uma lista online, que distribuí dentro dos meus canais pessoais, né, com o pessoal da pós-graduação, também no grupo de compras que eu participo junto ao Movimento dos Pequenos Agricultores do Rio, e no meu Instagram, que é a conta do Comer Muda o Mundo. E depois de tudo isso, a gente chegou aí num esquema, acho que de bastante sucesso, né, um esquema que eu chamei ganha-ganha. Então a proposta seria a oportunidade de comprar um polvilho feito de forma artesanal direto do produtor, com o preço do produtor, que seriam entregues sem usar aplicativos, foram entregues pelos mototáxis da favela do Morro da Babilônia, que é uma favela próxima da Praia do Leme, no Rio de Janeiro, e também teria a oportunidade de você, ao comprar um polvilho, também comprar um outro polvilho para ser doado para o pessoal da favela orgânica, que é desse mesmo Morro da Babilônia. E aí, em poucos dias, eu acabei agilizando toda essa ação,
a gente chegou, então, queria compartilhar com vocês alguns números, né, que foram quase meia tonelada de polvilho, no final, comprado aí por 80 pessoas, pessoas físicas, né, sendo que mais de 70 delas eram mulheres. A esse ponto eu deixo em aberto para a gente discutir. Do total de 430 quilos de polvilho que foram pedidos nessa compra coletiva e solidária, mais de 100 quilos foram doados para o pessoal da Favela Orgânica, e a Regina Celli, que é a mulher que é a liderança desse projeto, no Morro da Babilônia, ela produziu mais de 9 mil pães de beijo com essa doação. E, além disso, com essa ação, nesses valores das entregas, que a gente fez diretamente, então, foram 2 mototáxis, a gente levantou um salário mínimo, e isso tudo foi entregue na questão de 2 e 3. E aí eu queria aproveitar, se eu conseguir, para compartilhar algumas fotos, né, do meu apartamento, com essa meia tonelada de polvilho, e também dos mototáxis vindo buscar. Deixa eu ver aqui se eu consigo, para fechar a minha fala. Vocês conseguem ver? Acho que sim, né? Então, estão aqui alguns registros, e aí acho que eu deixo essa provocação, né? Talvez para a gente pensar, assim, o que pode estar por trás de um simples polvilho, ou de um simples alimento que a gente coloca para dentro das nossas casas, que a gente coloca no nosso prato, e pensar todos esses percursos e outras formas de existir e resistir dentro desse sistema alimentar, para que a gente possa apoiar realmente outras lógicas. Deixo aberto aí para perguntas. Também acabei organizando outras compras coletivas e solidárias, e aí meus contatos ficam aí para a gente conversando. Obrigada, Jennifer. É uma ação muito importante e que passa pelos 2 temas das nossas mesas de hoje, né, os sistemas alimentares sustentáveis e a questão do consumo, um consumo mais consciente. E aí agora eu queria passar a palavra para a Thaís Kogashi Carlucci, que é da Fundação Otiki Okada. Ela é nutricionista dessa fundação, no setor de alimentação natural, e a fundação ela atua no bem-estar da sociedade, na transformação da vida das pessoas, desenvolvendo atividades e projetos na área de arte, cultura, alimentação, agricultura natural, meio ambiente, educação, saúde e espiritualidade. Eu acho que vendo o ser humano e o planeta como um todo, né? Thaís, obrigada por aceitar o convite, a palavra está com você. Oi, boa tarde. Obrigada, né? Raquel, obrigada. Gostaria de agradecer o convite em nome da Fundação Otiki Okada e dizer que estou muito feliz em participar desta mesa, né, deste seminário, e hoje eu gostaria de compartilhar o estudo que a equipe vem desenvolvendo há mais de 16 anos. Então, a Fundação Otiki Okada, o setor de alimentação natural, ele desenvolve um trabalho de conscientização de consumidor, né, com foco no alimento que respeita as leis da natureza e com o alimento que possui forte energia vital. Daí a importância do olhar na escolha desse alimento. Então, incentivamos a busca pelo alimento que está em harmonia com a natureza, né, que está na época, na safra, de acordo com cada região, produzidos por um método que não utilizem agrotóxicos, né, agroquímicos, que não agridam o meio ambiente e a saúde. Então, será um alimento mais puro. Então, nesse sentido, a gente vem estudando esse alimento orgânico e observamos que ele apresenta um comportamento diferenciado no preparo e na cocção, né, e é essa nova técnica dietética aplicada ao alimento orgânico que eu gostaria de compartilhar agora. Então, esse alimento orgânico, ele é um alimento que cozinha mais rápido. Nesse sentido, a gente tem aí um ganho de tempo no preparo, né? Suas cascas e talos, eles são bastante rijos quando crus, mas extremamente saborosos e macios após a cocção, né? Ao contrário do alimento convencional. Um grande diferencial também é o aproveitamento integral do alimento no momento do preparo. Então, a gente fala que a gente tem um rendimento de 100% no momento do preparo. Não deixamos cascas, talos, guardamos para depois desenvolver outra receita, né, que muitas vezes acabam sendo guardados e aí a gente não utiliza e acaba indo para o lixo.
Então, acaba sendo um desperdício. Então, a gente aproveita o alimento como um todo naquele momento. Então, isso demonstra que o alimento orgânico, ele acaba não sendo mais caro, como se ouve muito falar, né? Esse eu acho que é o grande entrave que a gente tem do custo do alimento orgânico, mas a gente vê que, preparando dessa forma, a gente não tem um custo mais caro e ainda uma geração mínima de resíduo. E, além de nutricionalmente, né, que os alimentos orgânicos, eles possuem maior teor de fitoquímicos e de alguns minerais, e menor quantidade também de metais pesados, né, que o alimento convencional. Então, sendo assim, a gente vê a necessidade de uma nova tabela de fator de correção para o alimento orgânico. Porque aí, eu trago essa boa nova hoje, porque o preparar o alimento orgânico, então, ele vai proporcionar praticidade e ganho de tempo no preparo desses alimentos. Aplicando esse fator de correção, nós teremos, o custo desse alimento vai ser diferente. Então, ele não vai ser mais caro que o alimento convencional, como a gente costuma pensar. Isso viabiliza a utilização desse alimento em serviços de alimentação e nutrição, restaurantes, hospitais, né? Então, trago aí porque é uma possibilidade. Também diminuímos a geração de lixo, né, de resíduos, porque o desperdício, a retirada é mínima, né, praticamente a gente aproveita 100%, e aí impactando menos o meio ambiente, além de cuidarmos da saúde do ser humano, do solo, do meio ambiente e do planeta. Então, é isso, é o que eu gostaria de trazer. Fico à disposição e agradeço mais uma vez essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Que trabalho lindo, né, que vocês vêm realizando. Na verdade, é até difícil falar essa mesa, esse painel nosso, ele poderia durar uma tarde inteira. Obrigada a todos os componentes desse painel, pela pontualidade, pelo rigor em seguir as nossas solicitações, de atender tempo, e em função disso a gente tem um tempinho para conversar, né? Aqui no nosso chat a gente teve uma pergunta para a Lívia, onde a Ana Paula Tavares coloca que a sua observação é muito importante e que em relação a como a observação que você coloca de como uma publicidade pode determinar os modelos culturais entre as crianças. E ela queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Tá ótimo. Bom, é um relatório da Organização das Nações Unidas, publicado em 2014. Esse relatório, na época, não foi traduzido para o português. Em 2017, a gente traduziu, a gente teve autorização para traduzir esse relatório para o português, e a gente disponibiliza ele, inclusive, no site do Criança Consumo, então a gente também pode compartilhar com vocês. Ele justamente aponta que as estratégias de marketing e publicidade têm impacto direto e crescente sobre as práticas culturais, né? Então, ele traz esses dados. A relatora, quem fez foi a Farida Shahed, que é israelense, e ela que traz um pouco esse olhar sobre essa comparação e né, de como a publicidade, como o impacto do marketing na fruição dos direitos culturais. E ela traz muito, em especial, a questão das redes sociais, justamente porque fica de difícil identificação pela criança, mesmo por nós, né, pelo público-alvo, porque se mistura muito com o conteúdo de entretenimento, e também sobre a prática de publicidade dentro de escolas. Então, muitas empresas, em especial do ramo alimentício, aqui no Criança Consumo também a gente já atuou em vários casos como esse, entram com propostas supostamente educativas, sobre alimentação saudável, pedagógicas ou de entretenimento, mas que, em verdade, buscam fidelizar a criança e apresentar suas marcas e produtos ao público infantil em um espaço onde elas estão desacompanhadas dos seus responsáveis, né? Então, o relatório traz um pouquinho dessas reflexões, então eu vou deixar o link, acho que a gente já deixou, inclusive, no YouTube para quem quiser conhecer, é um relatório incrível, então fica sugerida a leitura. Obrigada, Lívia, pela resposta. E aí nós temos aqui duas questões ainda, as duas são para todo o painel, não só a mesa, mas eu queria colocar aqui, o Fernando coloca para todas as pessoas que compuseram essa mesa agora, como envolver mais a população nesse ativismo, e aí eu queria estender para todo o painel, né, conforme a Jennifer colocou, como que a gente poderia envolver mais a população? Eu queria que vocês falassem, assim, em uma frase, para que todos pudessem falar, qual a sua ideia, qual a sua proposta. Todo mundo trouxe uma proposta, mas como ampliar isso além do universo em que vocês vivem hoje, né? Como a gente pode fazer isso? Então, eu deixo aberto
para vocês colocarem aí as suas propostas. Não sei se nós vamos por ordem alfabética. Ariela, por favor. Ouvindo todo mundo falar, eu fiquei aqui pensando que, da mesma maneira como a gente começou a primeira mesa falando que todos esses problemas que a gente vive nos sistemas alimentares, todos eles estão interligados e são indissociáveis, né? Todas as soluções também eu vejo dessa forma, que elas estão todas interligadas, então não existe uma única solução. Você falou para eu falar numa frase, mas a ideia é mais ou menos essa, que não existe uma única solução, temos que brigar de todos os lados. Então, a formação, né, da minha parte, do Comida e Cultura, a formação de crianças que mantenham sua consciência de que elas são natureza e elas adquiram essa independência, autonomia no ato de cozinhar e todo esse entendimento é uma coisa. A Lívia traz, né, e o Eneus traz essa coisa da publicidade que é importantíssima, a Juliana traz as questões das políticas públicas. Então, quer dizer, tem que ter uma ação conjunta, tanto política quanto cidadã, para que a gente salve o planeta e salve a nossa saúde, e eu desejo muito que isso aconteça, e quem sabe essa pandemia nos fez ficar aqui nessa telinha conversando tanto sobre esse assunto para que alguma coisa se transforme. Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigada, Ariela. Queria complementar isso que a Ariela falou, né, sobre a gente tem diversos projetos, diversas soluções. Eu acho que é importante também a gente fazer essas parcerias, essas conexões, esses debates, para que a gente possa compartilhar quais são os problemas, como são feitas as soluções de forma regional, local, e como é que a gente pode potencializar isso junto, né? Acho que o Grupo de Saúde Planetária tem essa missão de juntar aí pesquisadores do Brasil inteiro e pessoas de diversas áreas. Eu acho que mais ações como essas e debates como esse podem influenciar e realmente otimizar todas essas nossas ações individuais. Eu posso falar uma coisa? Sim, claro. Então, eu acho que a gente, né, por exemplo, esse debate até foi um exemplo disso, que a gente não pode só focar em ações individuais, né? Que eu acho que os responsáveis por... Muita gente falou aqui que as nossas escolhas alimentares não são nossas, né? São da indústria. Então, por exemplo, no meu entender, faltou, né, assim, né, não é crítica, mas poderia estar alguém nessa mesa junto com a gente da indústria, né? Explicando por que eles fazem o alimento ultraprocessado, ou explicando, né? Porque eu acho que a gente não pode... O que a indústria quer é que a gente jogue toda a culpa na gente. É a gente que consome errado, é a gente que faz errado, né? Acho que o Eneus focou nisso, né? É a gente que compra errado, é a gente que tem que comprar de outro jeito, é a gente, etc. Mas o nosso poder, muitas vezes, e principalmente de uma classe menos abastada, é bem limitado em relação a isso. Então, eu acho que está na hora, nesses debates todos, da gente chamar para a mesa a indústria e pedir para eles darem a opinião deles a respeito de tudo isso. Obrigada, Thais. De minha parte, eu penso assim, eu corroboro com tudo que foi dito aqui, mas eu entendo que a gente tem que pensar a comunicação como um aparelho ideológico da cidadania, né, da população, e não como um lugar só de Estado ou só do setor privado produtivo. Né? Recuperar o sentido do auto-service, porque a publicidade ela tem sido usada como um aparelho ideológico da lógica capitalista, mas ela também é um instrumento que pode educar, ela é um instrumento que pode trazer a comunicação de novos conceitos, né? Eu sou completamente a favor de toda interdição para qualquer coisa para a criança, né? Porque a criança já é superestimulada ao consumo. Os pais, com as lógicas de vida, são os primeiros a estimular o consumo compensatório dos seus filhos e da frustração das ausências por uma dinâmica de trabalho. E isso quando você tem condições, e quando não tem também. Eu vi uma pesquisa há pouco tempo de que as pessoas consomem, de um salário mínimo, consomem muito em aplicativos. Veja, quer dizer, não deveria ter dinheiro para usar aplicativo, mas usa, porque faz parte do imaginário, da expectativa do inserir-se, né? Do inserir-se socialmente, que é um equívoco, né? Mas, enfim, pensar a comunicação como esse lugar articulador de uma regulação, de um pensamento em torno do comum, que eu acho que é isso que falta,
né? Bom, era isso que eu queria dizer. Obrigada, Emilson. Também Eu queria colaborar também. com os colegas, com as colegas. Eu acho, gostei muito, me emociona muito, acho que a fala do Enéus, acho que nessa coisa da gente recuperar a nossa cidadania, né? E acho que a gente precisa sair talvez um pouco da lógica do eu, né? Do eu compro, eu faço uma doação, eu resolvo, né? Talvez a gente começar a olhar para soluções mais sistêmicas, né? E o sistema, eu não entendo aqui o Estado, as instituições, mas entender que somos um mundo também habitado por pessoas, né? Essas indústrias e tudo isso são pessoas. Então, acho que eu deixo a provocação aqui da gente pensar um pouco sobre isso e pensar no que a gente pode fazer realmente, né? Não colocando toda a carga na gente, mas realmente entendendo e chamando para essa nossa responsabilidade, talvez, e pensar, né? Acho que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: a gente acha que é o que a gente come, mas o que a gente come, na verdade, influencia o que os outros comem, né? E entender isso. E, para mim, uma das chaves da gente entender é ouvir mais os movimentos populares, né? Os movimentos sociais, por exemplo, os movimentos sociais do campo, eles trazem, acho que, grandes soluções que a gente pode trazer para dentro da academia e pensar sobre isso, operacionalizar essas coisas. Eu queria também colaborar, Raquel, como é que a comunidade pode participar, né, de toda essa discussão. Demanda tem, eu concordo com o que a professora acabou de falar, Jennifer, a gente precisa escutar, certo, a comunidade. E também fazer o que a maioria dos colegas já comentaram, essa ligação, a gente precisa realmente promover essa interdisciplinaridade, né, estarmos mais juntos para conseguir realmente fazer barulho, né, e realmente ver modificações na sociedade. Então, eu penso muito nisso. A gente, às vezes, trabalha no nosso cantinho individual, não sabe o que o outro faz, alguém que está aqui na minha sala do lado. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa, né, com essa ligação, tá? Trocando mesmo ideias. Eu acho que, não sei se deu para perceber, a gente pratica muito isso, né? Os projetos, eles se interligam, se costuram, como eu costumo falar. Muito bom essa formação de redes, como foi colocada pela Aline, eu acho que é essencial, né? Até o pessoal está aqui comentando, Thaís, sobre essa questão da importância desse novo fator de correção. A gente vê que tem alimentos que são super altos em fator de correção e querem saber um pouco mais, querem saber onde eles podem procurar, se depois você puder compartilhar, ou o site de vocês, ou alguma referência lá no chat, porque o pessoal possa colocar no YouTube, a gente acharia ótimo, se pelo menos o endereço lá da fundação, para que a gente possa ir lá ver as ações que vocês têm feito. Aí o microfone continua aberto, gente, e queria que vocês... alguém quer colocar mais alguma coisa? Depois a gente ainda tem umas 2 perguntinhas, mas nós tivemos a vantagem de ficar antes do intervalo, então já foi autorizada a gente a conversar um pouquinho mais, além das 3h30, então, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, por favor. Bom, então, assim, com o maior prazer, né, que a gente gostaria de compartilhar mesmo. Então, eu deixo depois lá no chat, então, o site da Fundação, os caminhos, né, a gente fica aberto à disposição, a sede está aberta, agora, né, com a pandemia, a gente tem essa restrição, mas sempre esteve aberta e está para, né, tá recebendo, as dúvidas que tiverem, por favor, podem entrar em contato conosco. Essa tabela de fator de correção é algo novo, né? É algo que a gente vem estudando e é uma coisa que a gente vê a necessidade de se criar, né? Então, eu acho que realmente todo esse trabalho é um trabalho mesmo, como todo mundo já falou, de unir forças, todo mundo juntos, parcerias, né? Tem muito projeto bacana, a Fundação também está cheia de projetos aí à disposição para abraçar todos vocês. É isso. Obrigada, Thaís. A Thaís, Mauad teve de se despedir, mas nós podemos continuar. Obrigada, Thaís, pela sua participação também com a medicina alimentar. Obrigada a vocês, viu? Foi um prazer participar, amei, então achei que temos que continuar nos falando sempre, né? Muito com certeza, abril está aí, temos muito para
para preparar até lá. Pode deixar. Contem comigo, viu? Muito obrigada, Raquel, muito obrigada, Dirce, muito obrigada, Saraiva. Vou dar aula agora. Obrigada, gente. Obrigada, Thaís. Um abraço, tchau. Tchau, gente. Bom, então, Eneus, queria falar alguma coisa? Ah, tá. Então, assim, a gente tem aqui uma pergunta da Sônia Soares, que ela gostaria de saber sobre as ações judiciais citadas pelo Instituto Alana. Eu não sei se a Lívia já disponibilizou lá pelo canal do YouTube o endereço para visitar. E ela coloca também que ela gostaria de saber se tem trabalhos integrados com o campo da ética da alimentação. E é uma pergunta geral para todos os participantes da mesa. Vou só falar da Alana, então. A gente colocou no chat só as 3 ações que eu citei, mas a gente tem um campo que chama Ações Jurídicas no site do Criança Consumo, e aí todos os casos que a gente já atuou até hoje, da indústria de alimentos, ou mesmo de brinquedos, enfim, outros produtos e serviços, a gente disponibiliza toda a documentação lá. Então, para quem quiser. Obrigada. Então, Dirce, eu deixo aqui em aberto essa questão do campo da ética da alimentação e da soberania alimentar e segurança alimentar, que você fez uma provocação lá anteriormente. Então, eu queria... a Eveline, inclusive, colocou a questão da soberania alimentar, né, o olhar da soberania alimentar, se ela quiser começar falando, para a gente já ir caminhando para o encerramento do nosso painel. Obrigada, Raquel. Como eu falei, né, os nossos cursos, nós valorizamos os insumos da nossa terra, né, então está tudo interligado com a soberania alimentar, que trata aí da valorização daquilo que é produzido no nosso território, né, também trabalhamos a questão que a pessoa possa escolher o seu alimento, tá, ter essa oportunidade de escolher aquilo que vai colocar no prato, né? Então a gente sempre prioriza essas questões, né? Trabalhamos a educação alimentar e nutricional em alguns cursos e sempre pontuamos a soberania por essa visão, tá? Pela valorização dos insumos da nossa região em relação aos alimentos industrializados, né? Mostrando quais são os benefícios que a gente traria para a nossa comunidade quando a gente valoriza esses alimentos da nossa terra. Eu queria aproveitar o momento, Raquel, esqueci de dizer, né, que como pioneiros nessa temática de gastronomia social, nós tivemos a felicidade de aprovar o primeiro mestrado acadêmico em gastronomia e que nós vamos agora ser uma linha de pesquisa desse mestrado, né? E eu também não posso esquecer de falar do BFN, né, porque o BFN, o BFN é o Projeto de Biodiversidade para Alimentação e Nutrição, ele está tão enraizado que eu acabo falando diretamente da nomenclatura, e ele também traz essa discussão da soberania alimentar, né, está embutido dentro do BFN, que é também resgatar aqueles alimentos que estão deixando de ser consumidos, né, estão deixando de ser plantados, e que talvez um neto meu, ou até mesmo minha filha, não conheça, né, então a gente traz muito essa discussão em relação à soberania, a valorização mesmo daquilo que é do nosso território. Obrigada, Eveline. Essa questão hoje de manhã foi discutida um pouco essa questão da biodiversidade, né, e a gente entender ela na lógica dos sistemas alimentares é essencial, e esse projeto, para quem quiser conhecer também, basta fazer uma busca, mas a gente pode colocar lá no chat. Tem alguns membros do Grupo de Saúde Planetária que participaram desse projeto, que foi um projeto internacional, que é Biodiversidade para Alimentação e Nutrição. Então, mais uma vez, eu queria agradecer todos os componentes desse painel pela disponibilidade de vocês, de estarem aqui conosco, compartilhando desse tempo. Eu sei que nós estamos chegando no final do ano, a vida de todo mundo é muito cheia, e eu acho que foi muito enriquecedor, muita provocação gostosa, muita vontade de ler tudo que foi dito aqui agora. O que eu não li, eu quero ler. Vamos ter de arrumar um tempo aí durante as férias. E eu passo a palavra para a Dirce, para fazer o encerramento desse nosso painel. Obrigada a todos, gente.
Da mesma forma, compartilho com a Raquel que foi uma mesa muito enriquecedora, foi um painel muito enriquecedor, muitas provocações, muitas coisas a se pensar. Nós temos aí transversal a muitos projetos, a formação das pessoas, quer sejam crianças, quer sejam profissionais de saúde, quer seja a população. Nós temos um desafio imenso, que é simultaneamente o aumento da fome e a enormidade de pessoas com sobrepeso e obesidade no mundo, no nosso país. E, como bem diz, foi uma excelente escolha, é hora de agir. Temos que agir agora, não dá para esperar mais, não. Então, essa mesa acho que traz algumas provocações para a gente refletir e, como também estamos aqui, nós vamos ter o próximo evento e temos que manter essa rede, temos que manter essa discussão, temos que amplificar essas discussões, porque o tema é mais do que relevante, é urgente, fundamental nos dias de hoje. Então, muito obrigada pela oportunidade, professor Saraiva, para nos permitir montar essa mesa com essas pessoas fantásticas, maravilhosas, ter conhecimento dessas ações. E agradeço a todos os panelistas, Raquel e todos vocês. Espero nos vejamos em breve para continuarmos esse papo. Muito obrigada.